possa estar indo adiante de nós, que todo o tempo que vamos estar aqui, o Senhor possa falar aos nossos corações. Vai adiante, Pai, queremos seguir as tuas pegadas, Senhor. Queremos andar nos teus caminhos, os montes aplanados, os vales aterrados, um caminho reto, justo e correto. Em nome de Jesus. Amém. 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 Welcome back, Tyler. Obrigado. Eu acompanhei pelo Face a sua viagem aí por Moçambique. Muito bonito. Glória a Deus. Gente, vamos tratar hoje de um assunto super importante, eu diria até que é mega importante. E a Bíblia dá tanta importância ao dinheiro, tanta relevância ao dinheiro, que ela fala de dinheiro mais de 2.500 vezes. Então, para aqueles que dizem que dinheiro não é bíblico, há um equívoco enorme. Dinheiro é bíblico, sim. A questão financeira é bíblica, sim. Os cuidados e a nossa vida ela tem que ser muito bem administrado nessa questão financeira. O povo judeu, que é o povo bíblico, é um exemplo de administração financeira no mundo. Só para se ter uma ideia, o povo judeu ele representa 2% da população americana. 2%. E eles, na pirâmide de riquezas, dos 2% mais ricos dos Estados Unidos, eles ocupam 50% desse índice. Então, dos top 2% americanos mais ricos do mundo, ou dos Estados Unidos, eles são metade desse povo. Isso não é ao acaso, isso não é sorte, isso não é porque é um povo escolhido, isso não é uma razão sobrenatural. Isso tem toda uma lógica de raciocínio e tem toda uma maneira de procedimento e princípios bíblicos. Que prosperidade não está na Bíblia, prosperidade está todinha no Velho Testamento. Obviamente, ela perdeu um pouco do sentido quando a gente passa para o Novo Testamento, porque nós deixamos de conquistar por mérito e passamos a conquistar por graça. Então, há uma diferença brutal nisso. E toda vez que eu uso o Velho Testamento para justificar prosperidade, eu estou, de alguma forma, voltando à lei e abrindo mão da graça. Mas uma coisa não anula outra. A graça não veio para anular a lei, mas ela veio para cumprir a lei. Então, assim, quando a gente estuda essa questão materiais, financeiras, a gente tem que entender que Deus deixou ensinamentos e deixou procedimentos adequados para que a gente possa ter uma boa administração financeira. Porque, infelizmente, a gente que é material, a gente que ainda não é espiritual 100%, a gente vive muito assim, as dores da carne, as necessidades básicas, e a Bíblia fala de necessidades básicas, fala de comida, roupa, bebida. Então, são necessidades básicas que a nossa carne necessita. E Deus promete suprir essas necessidades. Até vou colocar um parênteses aqui. Muita gente usa aquele versículo bíblico: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E é interessante que você ouve isso no rádio, você ouve isso pastores falando, você ouve isso na igreja, você ouve isso em todos os lugares. E eu vou contar um segredo para vocês. Em nenhuma versão bíblica, existe essa frase, e todas as demais coisas. Nenhuma. A Bíblia diz, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E qual é a diferença básica? Quando a pessoa distorce essa palavra, essas coisas, para demais coisas, ela está jogando na sua mente. Quando a Bíblia fala em todas essas coisas, você vai lá no texto bíblico,
fala de comida, bebida e roupa. Os lírios se vestem maravilhosamente bem, os pássaros se alimentam. Ele está falando de comida, bebida e roupa, ou seja, o básico da sobrevivência. Então, Deus está dizendo que o básico da sobrevivência nunca irá lhe faltar. O próprio Davi fala, nunca vi um justo mendigar o pão, ou seja, nunca vi faltar o básico para uma pessoa justa. De alguma forma, Deus supre. Agora, quando você distorce, todas estas coisas lhe serão acrescentadas, ou seja, você vai sempre ser suprido no seu básico e tira estas para demais coisas. A palavra demais é muito sutil, porque demais é tudo que eu não tenho. Eu não tenho um helicóptero, então ele se encaixa no demais. E aí eu começo a usar o versículo bíblico para riquezas do mundo. Então, eu quero uma casa própria, eu quero um carro zero, eu quero status, eu quero posses. E não é isso o que o trecho bíblico diz. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado que um texto fora do contexto é um pretexto. A gente cria situações que não são verdadeiras. Essa frase você vai ouvir na rádio, você vai ouvir nas igrejas, principalmente nas teologias da prosperidade. Toda igreja que prega prosperidade, não que ela esteja errada 100%, mas, na verdade, ela está enraizada no Velho Testamento. E ela, de alguma forma, anula a graça, porque ela trabalha no toma lá da cá. E o Novo Testamento não é toma lá da cá. O Novo Testamento, ao contrário, se profetizar uma face da outra face. E no Velho Testamento, você percebe isso claramente. O povo de Israel buscava Deus, tinha prosperidade, tinha riquezas. O povo de Israel se afastava de Deus, tinha pobreza e miséria. Isso é notório no Velho Testamento inteiro. Já no Novo, você percebe que Jesus era rico ou era pobre? Jesus era rico. Rico, mais rico. Sim, sim. A túnica que ele vestia não tinha emendas, isso era uma grife. Isso era uma marca carésima. Imagina que ele tinha 12 apóstolos, 12 malas, que ele tinha que carregar e dar almoço, janta, hospedagem, todos os dias. O cara não pode ser pobre para fazer isso. Não tem como você carregar 12 malas sem alça. O Thay não vai entender essa expressão. A mala sem a alça, ela é pesada. Então a pessoa é um trambolho. Ela é um peso morto, vamos dizer assim. Então, Jesus carregava esses 12 malas e dava para eles comida, bebida e hospedagem todos os dias. Então, um cara, para fazer isso, tinha que ser rico. Quando ele foi pagar imposto, ele pagou o dele e o de Pedro. Ele não pagou só o dele. E olha o que é mais louco. Quando ele encontrou um cara rico, falou, pô, agora, né? Chegou um cara rico, né? Vende tudo, traz para a igreja. Porque aí a gente vai ajudar missões, a gente vai construir o templo, a gente vai fazer um monte de coisa. Não, o que ele fala para o cara? Vende tudo, dá aos pobres e me segue. Ou seja, ele já tinha 12 malas sem alça e ainda pega mais um. O cara, para fazer isso, ele tinha que ter realmente muito dinheiro. E Jesus sabia que ele podia pegar uma lasquinha das ruas de ouro do céu para sustentar eles, porque ele tinha acesso a isso. Jesus sustenta 5.000 homens com pão e peixe. Jesus faz coisas que a gente nem imagina que somente um homem muito rico poderia fazer. Mas aí alguns acham que Jesus é o cara pobre, e tem, inclusive, igrejas que o pessoal faz voto de pobreza. Tem frades aí que fazem votos de pobreza, eles fazem votos de miséria. E a miséria, curiosamente, é um dos espíritos malignos que domina nações.
O espírito de miséria é um espírito que domina nações. E às vezes a gente vê isso, inclusive aqui no Brasil, quando você vai numa favela, quando você vai num ambiente que as pessoas se vitimizam como coitadinhos, e tudo você tem que ajudar a gente, você tem que nos suprir, nós precisamos disso. O Brasil mesmo, quando os primeiros missionários vieram aqui em 1900 e pouco e tal, eles tinham que vir com dinheiro deles, hospedagem deles, e ainda tinha que deixar uma oferta para a igreja, porque a igreja era muito pobre. Então, eles vinham, ministravam e ainda traziam dinheiro, porque uma igreja era muito pobre. Hoje, olha para vocês terem uma ideia como o Brasil está crescendo a mentalidade e está saindo dessa escravidão do espírito de miséria. Hoje você paga para o missionário vir em dólar, paga a hospedagem dele e ainda dá uma oferta para ele levar. A maioria das igrejas hoje no Brasil fazem isso. Ou seja, nós quebramos esse paradigma do espírito de miséria. E eu, junto com o Tai fez, eu também tive algumas viagens missionárias, e alguns lugares, como na África, na Índia, você vê muito desse espírito de miséria na população. As pessoas se aproximam de você para ver se tiram alguma ajuda. E não para ouvir a palavra de Deus, não para se alimentar do evangelho, mas porque tem esse espírito de miséria. E a hora que você pede uma oferta, eles são retraídos, porque eles não têm nada, como é que eles vão dar alguma coisa? Mas isso vai se quebrando à medida que você vai tendo o Espírito Santo dentro de você. Por exemplo, tem um pastor lá em Moçambique, em Pemba, esse pastor se chama José. E o José, ele conheceu Jesus, que apareceu para ele do nada, falou, sai da tua casa e vai para a floresta. Ele saiu da casa dele, os pais eram bruxos, e aí vieram os inimigos, botaram fogo na casa dele e mataram toda a família. E ele foi para a floresta, perdido, começando a procurar Jesus, porque Jesus tinha salvo a vida dele. Até que ele achou a Heidi Baker, uma missionária, que o recebeu e apresentou Jesus para ele. Então, esse cara virou um devoto de Jesus e começou a fazer seminário, começou a estudar e começou a se dedicar. E ele morava num barraco de zinco, que era muito pobre e tal. E ele começou a crescer dentro do seminário, começou a crescer dentro do pastorado, começou a abrir igrejas. E aí vieram os estrangeiros, viu que ele morava numa situação muito precária, e construíram um cômodo para ele. Construíram um cômodo de madeira, de alvenaria com banheiro. E aí a Heidi perguntou para ele, e aí, José, como é que você está agora morando nessa casinha e tal, agora com banheiro? Ele falou, eu estou com mais 5 crianças lá na minha casa. Mas como assim? Agora eu tenho um espaço grande, eu posso hospedar 5 crianças. Então, para ele, essa bênção não foi só para ele já foi ofertando mais do que aquilo que ele estava recebendo. Aí vieram outros, levaram luz, depois vieram outros, levaram água, e aí construíram mais 2 cômodos. E aí a Heidi, e aí, José, agora eu já estou com 20 crianças na minha casa. Então, ele não tinha limites para ofertar tudo que ele ganhava. E a gente vê, o ministério dela hoje tem 10 mil igrejas. Então, assim, mesmo num país pobre como a África, eles conseguem sair um pouco desse espírito. Aqui no Brasil mesmo, se você olhar a Assembleia de Deus, que é uma igreja que vai para a periferia, bem no meio das favelas e tudo, você vê que eles são uma igreja que sobrevive sobrenaturalmente, porque eles vão aos povos mais pobres do Brasil e estão lá com as suas igrejinhas de 20, 30 pessoas no máximo, sobrevivendo ou sustentando e mudando a mentalidade daquele povo. E nós temos que mudar essa mentalidade, nós temos que aprender a viver na graça, mas saber que Deus é um Deus que nos provê. Primeiro, porque a gente tem que saber que Deus é o dono do ouro e da prata, e que nós somos seus filhos.
Tá? E ele é sábio. Sabe que no Brasil tem uma história assim, que o empresário que saiu do nada e fez riqueza, ele faz riqueza, o filho desfruta a riqueza e o neto destrói. Porque ele não sentiu o peso de como constrói uma riqueza. Mas tem algumas famílias do Brasil que são exceção. A família Hermílio de Moraes é uma delas. E eles, basicamente, na quarta ou quinta geração da família, os filhos todos começam como office boy, começam com a profissão mais baixa dentro da empresa. Então, às vezes, a gente acha que Deus está judiando da gente, Deus não está suprindo as nossas necessidades, mas para treinar a gente a ser fiel no pouco, ele tem que nos colocar no cargo do pouco, porque aí sim, quem é fiel no pouco, no muito recebereis. Então, isso às vezes. Eu era um cara que também tinha uma confusão mental, eu achava que podia fazer milhão de tostão. Com alguns poucos reais eu poderia multiplicar isso. Isso não é possível. Deus quer te dar multiplicação, mas Ele quer que você seja fiel no pouco. Naquilo que você recebe, você tem que mostrar que é fiel. Aí as pessoas são provadas de várias formas. Aqui no texto, vocês vão ver que o primeiro versículo fala assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, teoricamente, tudo pertence ao Senhor. Adão perdeu isso tudo quando ele pecou, entregou isso a Satanás, tanto é que Satanás oferece a Jesus. E aí Jesus veio e resgatou de volta isso tudo. Então, segundo Adão, pegou de volta o que Satanás tinha tomado por usurpação do primeiro Adão. E nós que somos salvos pelo sangue de Jesus, temos acesso às riquezas. Podemos, de novo, barganhar isso. Só que nós temos ainda uma guerra nesse mundo, porque o príncipe desse mundo é Satanás. Jesus fala isso várias vezes, e Paulo vai mais fundo. O Deus desse mundo, Paulo fala. Paulo chega a falar que o Deus desse mundo é Satanás. Então, ele ainda tem esse domínio, mas nós temos esse poder de destruir esse domínio. Então, é uma guerra, enquanto a gente tem essa vida terrena, e nós vamos ter que travar durante toda a nossa vida. Tá? A Bíblia, tem um termo que a Bíblia chama a gente, que eu gosto muito. Ela tem dois termos que são muito bons. Um é embaixador, ou seja, nós não somos desse mundo, somos do reino de Deus, e somos enviados para a terra de volta como embaixadores do reino de Deus. Então, a gente representa os céus. O outro termo que é muito legal é mordomos, ou mordomia, que é que tudo que nós temos não é nosso. O mordomo de um rei, de um castelo, ele é o administrador do castelo, ele é aquele que cuida de todas as coisas do rei. Ele mesmo não é dono de nada. Então, essa consciência a gente tem que ter. Tudo que eu tenho é do meu rei. Tudo que eu tenho é do meu Deus. Tudo que eu tenho não é meu. Eu administro aquilo que Deus concedeu para eu cuidar. Isso é meio doido, porque assim, eu já vi situações das mais simples às mais complexas. Por exemplo, comprei um carro zero. Aí chega o Kelson e fala assim: Welton, você pode dar uma carona para a irmã tal, que mora lá na vila tal? Aí eu falo: Kelson, vai ser difícil, é longe, tem estrada de terra, vai sujar meu carro. Não, a gente tem que primeiro perguntar: Deus, o senhor quer que eu faça isso? Porque o carro é dele, não é meu. E o meu tempo também é dele. Se Deus quer que eu faça isso, a minha tarefa é obedecer. Agora, a gente tem uma tendência muito forte a tomar posse das coisas, a começar a sentir que aquilo que é meu. Por exemplo, grupo familiar. A Mara estava falando de grupo familiar. Quando você tem grupos familiares que têm criança, é complicado, porque elas sujam o sofá.
puxa, acabei de pagar o cara para lavar meu sofá e agora vai ter reunião, e esse pessoal vai trazer as crianças e vai sujar o meu sofá. Não, não é esse o propósito. O propósito é glorificar a Deus. Se eles sujarem o sofá não é seu, é de Deus. Ele vai providenciar para que você volte a limpá-lo. E aí a gente tem essa tendência muito forte, é difícil separar uma situação da outra, porque a gente realmente vive esse conflito. Eu lembro que uma época existia um movimento que, assim, cada ovelha é um líder e cada casa é uma igreja. Então, todo mundo tinha que se propor a crescer na comunhão entre os irmãos, montar um grupo familiar e trazer gente para a sua casa. Então, a sua casa é uma igreja e você é um líder nato. Então, você tem que ter esse coração de servir dentro da sua casa. Isso é mordomia. Isso é aquele que administra o que não é seu. Administra tudo que é do Pai. E esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que cada um de nós sejamos líderes. E o melhor líder é o que é líder de líder, e não é o que é líder de ovelhas, porque você, como líder de pessoas, você tem que formar líderes e não ovelhas. Mas treinar elas para serem líderes. E a sua casa servir como igreja. A primeira igreja nossa não é o templo, a primeira igreja nossa é dentro da nossa própria casa. Isso é ser mordomo, isso é servir ao Senhor. Tá? Então, assim, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, todas as nossas posses pertencem a Deus. Tudo é dele, para ele e por ele. Isso muda muito a nossa disposição diante de certas circunstâncias, diante de certos embates, diante de certas dúvidas. Nossas ofertas, nossos dízimos, nossa disposição de ajudar. Muita gente pensa que dízimo é os 10% do meu salário, mas dízimo, no Velho Testamento, era 10% da colheita ou do que você ganhasse. No Novo Testamento, Deus não pede o dízimo. Deus pede a sua vida. Ele quer 100%. Então, no Novo Testamento, às vezes o cara vai lá e dá os 10% no gasofilácio, na igreja, e ele erroneamente acha que aqueles 90% que sobraram é dele. Então, ele não é mordomo. Porque o que sobrou é de Deus também. E ele tem que buscar Deus para saber como administrar aquilo que sobrou. Porque aquilo também não é dele. E ele não pode gastar dissolutamente, ele não pode gastar sem critérios e fazer o que bem entender e o que dá na telha. Porque aquilo também, aquilo talvez até mais do que os 10%, porque os 10% que eu coloco no gasofilácio, eu tenho certeza que está em terra boa. Os 90% que está na minha mão, esse é o perigo. Talvez eu gaste errado. Então, isso, eu lembro que uma vez eu conheci um empresário, ele tinha muito dinheiro, e ele chegou ao ponto de quebrar. E aí, quando caiu a ficha dele, ele falou assim, nossa, eu já joguei tanto dinheiro fora, e saber que eu não era meu, dói muito. Ele gastou de forma errada, dói muito. Eu falei, pois é, daqui para frente, tenta ser mais criterioso, tenta administrar melhor seus bens. Então, assim, dar o dízimo faz parte de um mandamento. O Novo Testamento não anula o Velho. Se a pessoa não consegue devolver para Deus aquilo que ela recebeu, 10%, muito menos ela vai conseguir administrar os 90%. Então, assim, um ato de obediência a um mandamento de Deus é um coração pronto para servir. E um coração pronto é um coração de mordomo. O mordomo é aquele que está o tempo todo servindo ao seu senhor. Quando ele passa a mão no móvel para ver se tem poeira, ele está vendo se o móvel tem poeira para ele ou para o patrão? Para o patrão, para o dono. Porque ele quer que o dono não
tenha sujeira na sua habitação. Então, assim, ele está servindo o tempo todo. Então, mesmo quando ele cobra dos outros, ou ele fiscaliza, ou ele administra, ele é aquela pessoa focada no bem-estar do rei. E é isso que nós temos que ter. É isso que nós temos que pensar. Aí, e uma das coisas muito interessantes que o brasileiro precisa aprender, e por que o Brasil tem esse problema sério de dificuldade de crescimento, de imoralidades, de corrupção e de administração ruim. Porque, de alguma forma, a gente não é educado financeiramente. Inclusive, eu acho que deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas, educação financeira. Porque no brasileiro, em regra geral, ele ganha R$1.000, ele gasta 1.100, e ele pega esse 100, ele enrola essa dívida num cartão de crédito, num cheque especial, que lá em dezembro ele vai tentar cobrir com o 13º. Quando cobre? Quando, na verdade, isso vira uma bola de neve e vira um problema. Essa é a regra geral de quase todo brasileiro. Como que o povo judeu vive? Olha que doideira. O povo judeu, ele é ensinado desde pequeno a viver um degrau abaixo da sua classe social. Eu até brinco, né? Existe classe D, classe C, classe B, classe A, classe AA, classe AAA e classe gargalhada. O pessoal que ri à toa, né? Então, assim, se ele é classe D, ou se ele é classe C, vamos supor que a classe C ganhe, sei lá, 4.000 por mês. Ele vive como se ele fosse classe D. Vamos supor que a classe D ganhe 3.000 por mês. Então, o judeu nato, ele é ensinado a levar a vida dele como se o ganho dele fosse uma classe abaixo daquela que ele está. Qual é o mistério disso? Qual é o segredo disso? Por isso que o judeu é rico. Lógico, se não fosse assim desde os meus 15 anos, eu também estaria rico. Só que eu descobri isso aos 60, infelizmente. Queria fazer isso desde os 15 anos que eu estaria rico. Qual é o segredo? Quando o judeu separa basicamente 30% do seu salário, ele separa 10% para a fidelidade dos dízimos e 20% é o que eles chamam, ou que eu chamo, do milagre de José. Lembra quando José orienta o faraó aos 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras? Ele fala assim, separa 20% de todo o trigo, de todos os cereais, monta silos, armazena todo esse alimento, toda a produção, 20% vai para armazenagem, para que nos anos de vacas magras a gente tenha alimento guardado. E é curioso, porque se você separa 20% por ano, durante 7 anos de vacas gordas, nos 7 anos de vacas magras, nos 7 anos de seca, o que você guardou vai cobrir, no máximo, 1 ano e meio. Porque 20% por ano dá 1,4, ou seja, dá quase 1 ano e meio de suprimento para as vacas magras. Mas aí é que entra o milagre de José. O que aconteceu? Ele não só supriu os 7 anos de vacas magras, como se tornou a nação mais rica do mundo. Tanto é que o povo de Israel foi morar lá. Depois de 2 anos de secura, foi morar lá, porque eles eram a nação mais rica do mundo. Esse armazenamento ele se multiplicou de uma forma sobrenatural. Então, assim, para quem é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. E, às vezes, você vai fazer coisas na fidelidade que Deus vai multiplicar numa proporção fora da normalidade, por causa da fidelidade. E não aquelas barganhas da prosperidade, né? Não, você faz isso, você vai ganhar isso.
É lei da semeadura. Você planta, você colhe. É verdade. Isso acontece, tanto é que essas igrejas da prosperidade têm crescido, porque, de alguma forma, essa bênção acontece. Mas o princípio não é barganha. O princípio não é toma lá da cá. O princípio é obediência. O princípio é o amor. O princípio é a fidelidade. O princípio é servir com graça e administrar corretamente. Uma pessoa que faz isso, ela sempre vai ter dinheiro para socorrer numa crise, ela sempre vai ter condições de investimento, ela sempre vai poder fazer coisas sobrenaturais. Por exemplo, o mais simples do mundo, a pessoa faz coxinha para vender na rua. Então vai lá com a cozinha frita e tal, e vai lá com a cestinha vender coxinha. Então, assim, ela consegue sobreviver com 70%. Imagina uma pessoa que vende coxinha na rua, consegue economizar 30% dos seus ganhos. Passou 3, 4, 5 anos, ela juntou lá 5 mil reais. Poxa, 5 mil reais dá para ela comprar uma máquina de coxinha que produz 100 coxinhas por hora. Ou seja, ela vai dar um salto na vida dela muito maior do que ela vinha andando. Então, o fiel no pouco, chega uma hora que há uma multiplicação. E isso é o milagre de José, e isso é o sobrenatural agindo. Isso é a bênção de Deus para quem é fiel no pouco. Então, quando a gente olha o povo de Israel, o povo judeu hoje, no topo da pirâmide americana, não foi à toa. O único povo alfabetizado 100% no mundo. Sabe por quê? Por causa das escrituras. Eu, quando era criança, no Brasil, nós devíamos ter 5 a 10% de alfabetizados. 90% dos brasileiros eram analfabetos. Os judeus, desde a época de Jesus, 100% deles são alfabetizados. Agora, você imagina um povo alfabetizado na Revolução Industrial. Um povo alfabetizado na revolução financeira dos bancos. Um povo alfabetizado na revolução da informação, os veículos de revista, televisão. Tudo isso caiu na mão deles, porque eles eram o único povo que tinha 100% conhecimento dessas coisas. Eles se tornaram banqueiros, se tornaram donos de mídias, de televisões, porque era um povo que estava alfabetizado e financeiramente treinado. Então, não é o acaso, não é a sorte, é simplesmente exatas, é simplesmente um processo natural. Existem algumas coisas fora da ordem que talvez eles tenham e Deus deu a eles? Existe. Existe. Por exemplo, você imaginar que o prêmio Nobel de ciências e tal, 20% é deles, é fora da ordem. Existe aí talvez algum insight de genialidade que eles têm muito mais pesquisadores e cientistas do que o resto do mundo. Mas o que nós estamos vendo aqui é alguns princípios bíblicos. O princípio da administração, o princípio da fidelidade nos dízimos, o princípio da oferta extravagante, do pensar no outro, de ajudar ao outro, de dar sem ficar barganhando aquele retorno. Por exemplo, os dízimos, muito do que se fala nos dízimos está enraizado no que eles chamam da lei da semeadura. Tá? E aí você vai no item 6, que fala promessas associadas. Quem planta, colhe. O que é curioso da plantação é que uma semente produz muito mais frutos do que qualquer atividade empresarial, qualquer serviço no mundo do business. Por exemplo, não conheço nenhum empreendimento, e eu mexo com isso, não conheço nenhum produto que dá 30 para 1, 60 para 1 ou 100 para 1. Como a Bíblia promete lá em Mateus 13, na parábola do semeador. Nada nesse mundo empresarial daria tanto retorno assim, nada, como uma semente dá.
Então, assim, há promessas associadas a isso? Há, porque Deus trata a nossa oferta como uma semente e não como um investimento, e não como uma barganha, e não como uma troca, mas ele trata como aquilo que você planta, Deus rega, outro cuida, a natureza faz crescer e de repente você colhe os frutos. E os frutos é muito maior do que você plantou. Os frutos é muito mais do que você produziu. E olha que curioso, ele fala que a semente ela pode cair em terra seca, ela pode cair em lugares de pedras, ela pode cair no meio de espinheiro, como ela pode cair em terra boa. E se ela cair em terra boa, ela dá fruto. Nos outros 3 casos, ela não dá fruto. Na terra seca, o pássaro come, na pedra, ela não tem profundidade, e onde tem espinheiro, o espinho abafa. Então, nas 3 casos, o fruto é 0. Mas no caso da terra boa, ela dá 30, 60 e 100 para 1. Ou seja, não adianta plantar aonde não vai crescer. Não adianta ceifar ou produzir, cultivar aonde a terra é seca. Não adianta plantar onde há muitas pedras. Não adianta plantar onde o espinho abafa. Ou seja, eu tenho que plantar na terra boa. Lembra que eu falei dos 10% e os 90%? Eu tenho certeza que meus 10% está em terra boa. O problema está nos meus 90%. Esse sim eu tenho que colocar em terra boa. Porque se eu não colocar em terra boa, ele não vai dar fruto. E aí eu tenho que colocar em terra boa para dar fruto. Uma das maneiras de dar fruto é começando essa administração de gastar menos do que ganha, que é uma dificuldade enorme. Principalmente, no meu caso, é quase que impossível, porque eu sou autônomo. Eu não sei quanto eu vou ganhar o mês que vem, eu não sei quanto que eu vou ganhar daqui 2 meses, 3 meses. É diferente do assalariado. O autônomo, ele vive uma ciranda um pouco mais... É quase igual a um missionário. Ele depende de ofertas, ele depende de alguns momentos, às vezes uma viagem que ele precisa fazer, depende de circunstâncias e tudo mais. Mas o que eu quero que vocês entendam é que as promessas associadas estão diretamente ligadas à maneira como eu administro os meus bens. Tá? Uma das questões mais importantes da vida da gente é que a gente é muito imediatista. Então, assim, a gente está muito preocupado com o dia de hoje, com o dia de amanhã, com a conta que eu estou atrasado e tal. Então, a gente vive muito o drama do dia a dia e acaba tendo, em vez de gratidão, uma certa murmuração. Em vez de um coração alegre, um coração entristecido e abatido. Mas a gente tem que aprender, o Kelson Domingo falou um versículo muito legal, quando Jesus fala para ele olhar para os trigos, né? Ele falou assim, olha, falta 4 meses para a ceifa. Mas olhe os trigos, vejam que já estão brancos. Ou seja, não olhe o momento, falta 4 meses. Mas olha fora do tempo, olha fora da caixinha. Olha aquilo que já está determinado, aquilo que já está prometido, aquilo que virá. Então, quando você olha e você já não enxerga que falta 4 meses, mas você já enxerga o tempo da colheita, você não vive limitado às suas preocupações diárias, mas você vive numa dimensão ainda maior. Quer dizer, eu consigo enxergar fora do tempo e espaço que a gente vive. Eu consigo enxergar numa dimensão de futuro. Puxa, eu estou numa dificuldade, eu não vou sair dessa. Não, eu consigo enxergar que eu posso sair dessa. Eu consigo enxergar o livramento, eu consigo enxergar a bênção, eu consigo enxergar adiante. E, assim, brincando, mas falando sério, quando o texto diz, ainda falta 4 meses. Eu diria para você, quando você ouve televisão, rádio e esses dias de terra arrasada, você fala, nossa, ainda vai ficar 4 anos essa loucura? Eu diria para você, olhe
para a colheita daqui a 4 anos. Não olhe o dia de hoje, não olhe o problema de hoje, não foque naquilo que te desanima, não foque naquilo que te desampara, não foque naquilo que te deixa cabisbaixo, mas foque naquilo que Deus tem preparado para você. Então, assim, olhe adiante. E é interessante porque é dessa forma que a gente tem que olhar adiante. Quando eu falei dos 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, José teve a revelação. E ele passou a olhar os 7 anos de vacas magras não como um desespero, porque foi o contrário. O Egito se tornou a nação mais rica do mundo, na maior crise da humanidade. Então, quando você olha adiante, você consegue trabalhar numa dimensão muito maior. Se você olhar mais adiante ainda, saber que você tem a eternidade, e essa é uma dimensão que a gente tem dificuldade de trabalhar, mas a gente deveria trabalhar nisso. Aí eu passo a não ter mais medo da morte. Aí eu não vou me abater com uma enfermidade. Aí eu não vou ficar focado nos poucos dias que eu tenho de vida ou no quanto que Deus vai me dar de sobrevida. Eu vou focar naquilo que é significativo. Por que que as pessoas, na época, logo após Jesus, iam para o Coliseu para ser comido pelos leões e tinham alegria nisso? Porque elas não enxergavam a morte que estava ali na porta para eles, elas enxergavam a eternidade. Naquele filme de Paulo, não sei se alguém assistiu esse filme, a última cena do filme, que ele põe a cabeça dele no tronco para ser decapitado, gente, o ator desse filme, de alguma forma, ele foi tão inspirado, porque a cena mostra ele colocando a cabeça numa paz de espírito, num descansar tão sobrenatural, que você fala, peraí, esse cara sabe que vai ser decapitado. Mas ele, assim, combatiu o bom combate, cumpri a tarefa, terminei a minha tarefa, acabou, estou indo para o colo do papai, estou indo para encontrar com Jesus. Ele, assim, ele representa ali uma paz de espírito que você fala, nossa, é impressionante, é impressionante. E o ator interpretou aquilo de um jeito que eu acredito que foi muito próximo daquilo. Mas, assim, o importante é como a nossa mente, a nossa existência se apoia em alguns fatos. A gente tem que realmente fazer um exercício mental, porque a nossa mente é nosso maior inimigo. E nós temos que treinar ela, primeiro, para enxergar um pouco além do nossa situação de galinha, né? Porque galinha só enxerga o cisco na frente. Então, enxergar um pouco mais como águia, enxergar um pouco mais adiante. Segundo, é entender a dimensão do reino. A dimensão do reino é eterno, não é temporal. Não é limitado ao tempo e espaço, é muito mais amplo. Então, a hora que a gente traz essa dimensão, a questão financeira, ela também perde o peso que a gente carrega na questão financeira. A importância que a gente traz para a questão financeira. E olha, o dinheiro é algo efêmero. Se você olhar a vida do Eike Batista, você vai ver que o dinheiro entrou e saiu. Um homem que tinha dinheiro para 20 gerações não passa fome. Ele conseguiu destruir. Então, assim, não existe, se eu ganhar na loteria, meus problemas acabam. Mentira, começa. Começa. Você já imaginou você ganhar na loteria a quantidade de parentes, de amigos e irmãos que vão te procurar? Pastor, mas não pode jogar na loteria. Não, mas você vê, há muita gente que acredita que isso resolve os problemas. Não resolve, ele cria mais problemas. Basta ler a história de todos aqueles que ganharam na loteria. É horrível a história deles. A maioria já voltou a ficar pobre de novo. A grande maioria. Então, assim, não é uma solução, porque às vezes a gente foca o problema momentâneo, achando que um milagre ou alguma coisa possa resolvê-lo. Não, o que resolve é nós mesmos, com os nossos olhos,
não focados no problema, mas focados nas promessas de Deus, focados na comunhão com Deus, focados naquilo que é verdade e não naquilo que a nossa mente fica alimentando ou ouvindo os cochichos que não convêm. Isso tudo significa o quê? Nós temos que tomar muito cuidado aqui na observação 1, Deuteronômios 8, é uma advertência contra a ingratidão, na página 59, tá? Não está no livro, mas depois vocês leem. Ele faz ali uma advertência. A ingratidão, o queixume, a murmuração, isso nos coloca numa situação de penúria. Tem um versículo que fala assim: assim como pensou no coração, você é. Então, quando você começa a se queixar demais, você atrai para si os problemas. Você começa a aumentar a sua desilusão, porque você mesmo, com as suas palavras, e palavras são ondas que reverberam, vai criando atmosfera de destruição, vai criando sentimento de depressão, vai alimentando uma circunstância desfavorável. Então, se você alimenta isso com as suas palavras, com a sua queixume, você vai acabar traçando o seu próprio caminho. Agora, se você tem sempre um coração grato, se você tem sempre um sentimento positivo, se você tem uma visão como essa de Jesus, olha a plantação, já vê os branquinhos, não fica falando, ainda falta, ainda falta, ainda falta. É verdade, se a gente olhar a sociedade hoje, às vezes, até outro dia eu estava me queixando com a Silvia, eu falei, pô, Silvia, antigamente você tinha uma má notícia e depois você tinha uma boa notícia. Depois você tinha uma má notícia, e depois você tinha uma boa notícia. Já faz 4 meses e meio que só tem má notícia. Falei, tá difícil, porque não está vindo a boa notícia. Então, assim, a gente vai até, acaba se contaminando. Então, o que eu tenho que fazer nessa hora? Eu tenho que fazer uma desintoxicação, tenho que tomar um detox. E qual é o detox que Deus dá para nós? Palavra. Bíblia. Promessa, visão, sonho, oração, comunhão. Isso vai começando a limpar a atmosfera ruim. E aqui ele usa uma palavra no final da página 59 que eu acho fantástica. Generosidade. A generosidade é algo que, para quem se alimenta da presença de Deus, é quase que instintivo, amor ao próximo. E ainda a gente teria que ser, eu gosto disso, eu gosto de, às vezes, ter uma generosidade extravagante. Outro dia eu fiquei bravo, porque eu fui num restaurante, e agora no Brasil estão criando a mania americana, que aqui a gente dava 10% de gorjeta. Agora veio um restaurante que a conta já veio com 12%. Falei, pô, não é 12%, é 10%. Aí quando você faz a conta lá na sua conta toda, de 10% para 12%, você está dando mais R$2, vamos dizer assim. Aí você vai brigar com o garçom, você vai discutir com ele, que está cobrando a mais 2%, porque é uma gorjeta muito alta, e você vai se desgastar por nada. Por nada. E ainda nos Estados Unidos, algumas gorjetas é assim, de 12 a 15, ainda você escolhe aquilo que você quer dar. Tem uns que eu fiquei outro dia muito bravo, porque quando tinha mais de 8 pessoas, era 20%. Falei, pô, isso é um roubo, então vamos separar em 2 grupos. Mas o que é importante não é essa nossa lógica, esse nosso entendimento. O que é importante é o coração da gente. Tem alguém trabalhando do outro lado. Tem alguém que vai receber aquilo. Tem alguém que vai ser gratificado por aquilo. Tem alguém que vai fazer diferença e para você provavelmente não vai fazer tanta diferença. Então, eu estou dando um exemplo pessoal. Aconteceu isso comigo quando eu vi a notinha com 12, eu fiquei bravo. Falei, pô, tá virando Estados Unidos? Estão aumentando a gorjeta? Mas aí, na hora que eu pensei em reclamar, na hora que eu pensei em ser mais um queixoso, falei, não, deixa quieto. Seja generoso. Não adianta discutir. Outro dia, assim, eu sempre
sempre, eu não gosto de dar esmola em semáforo, porque eu acho que incentiva as pessoas a não fazer. Então, eu tenho, isso é prática, gente, não é regra, não é Bíblia, não tem nada a ver. Eu gosto de incentivar quem trabalha. Então, por exemplo, vem o iFood, eu gosto de dar R$5, R$2, R$4, porque é um cara que está trabalhando. Pega um Uber, eu gosto de dar uma oferta para o Uber. Então, assim, quem trabalha, eu gosto de incentivar, ser generoso com quem trabalha. Não que esteja errado você ajudar o pedinte, porque às vezes o pedinte precisa até mais. Mas, de alguma forma, sim, eu criei uma regra. Mas o importante é você não julgar e ter um coração pronto para ser generoso, independente de como você quer ajudar. Mas Deus se agrada desse coração generoso. Deus tem prazer. Porque quem tem um coração generoso, ele gosta do outro. E filho de Deus tem que gostar de ser humano. Apesar de ser humano ser um problema, nós fomos feitos para gostar de gente, não de cachorro. Tem gente que gosta mais de cachorro do que de gente. Mas para os filhos de Deus, nós fomos feitos para gostar de gente. Não que eu não possa gostar de cachorro. Mas tem umas frases horrorosas, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. É assim, completamente fora da Bíblia. Porque Jesus gostou de nós e gosta de nós sendo nós quem somos. E eu posso falar sem medo de errar. Se ele gostou de um tranqueira que nem eu tenho que gostar dos tranqueira também. Porque ele primeiro me amou antes de eu pudesse amar os outros. Então a gente tem que ter realmente esse coração generoso, tem que ter essa disposição. É bíblico, é melhor dar do que receber. Também tem, se você não dá, também não recebe. Lá em Deuteronômio 28, fala das bênçãos da obediência e das maldições da desobediência. Mas nada disso deve ser a nossa válvula. O que deve ser a nossa válvula é aquilo que tem que brotar de dentro de nós, através do Espírito Santo, que é amor ao próximo. Não, então eu vou obedecer para não ser amaldiçoado. Não, eu tenho que obedecer porque eu amo Jesus e quero fazer a coisa certa. Então, se o certo é dar o dízimo, eu quero dar o dízimo. Se o certo é ser batizado, eu quero ser batizado. Se o certo é pedir perdão para tomar ceia, eu vou pedir perdão para tomar ceia. Então, assim, eu quero fazer aquilo que é o certo. É algo que tem que fluir de dentro de mim e não ser uma regra a ser obedecida. Tá? E a base da generosidade, eu tenho que ter generosidade comigo mesmo. Como que é generosidade comigo mesmo? É eu ter uma boa administração de mim mesmo. É eu buscar conhecimento e sabedoria. É eu estar sempre aperfeiçoando a minha intimidade com Deus. Eu tenho que ter generosidade para com Deus. Como que eu vou ser generoso com Deus? Nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Eu tenho que ser generoso para com Deus. Eu não estou dando esse dinheiro para a igreja ou para o Kelson. Eu estou dando para Deus. Eu estou dizimando para Deus. Se a igreja, ou o Kelson, ou qualquer outro lugar administrar mal aquilo, ele não vai responder para mim, ele vai responder para Deus. E outra coisa, eu tenho que ter uma base da generosidade para o próximo. Tenho que ser generoso com o próximo, eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que cobrir o próximo. Quantas vezes a gente é colocado numa saia justa, com familiares, com parentes. Se eu tenho condições, eu faço. Se eu não tenho condições, não tem como fazer. E tem também aqueles que você ajudou uma vez, duas, três, aí você tem que ter, volta ao primeiro item, sabedoria. Gente, ajudar os outros, se você começa com você mesmo, que é sabedoria e administração, boa administração, você vai ajudar de forma correta. Eu vou contar uma historinha rápida aqui. Comecei atrasado, terminar atrasado. Uma época eu fui visitar uma família, era um casal com um filho com deficiência. E eles estavam numa situação deplorável, sem ter o que comer. E eu fiquei sensibilizado naquela situação e fiz um cheque. Na época existia cheque, eu fiz um cheque sem fundo.
cheque sem dinheiro no banco. Eu já estava estourado no negativo, mas fiquei sensibilizado e dei aquela oferta para a família, porque eu achava um absurdo eles estarem naquela situação. A pessoa ficou super grata, fez supermercado, compartilhou num grupo familiar que um anjo dos céus veio na casa dela e socorreu eles, e que aquilo foi um milagre e tal. E eu ouvi essa história, fiquei todo envaidecido, fiquei feliz da vida, porque eu que abençoei, né? Até o dia que eu descobri que o pai dela era muito rico e que ela tinha brigado com o pai dela e, por orgulho, ela não pedia ajuda para o pai. Ou seja, ela estava passando por uma tribulação com a permissão de Deus para quebrar o orgulho dela. Aí vai o santo de Israel, eu, e atrapalha Deus. Achando que estou fazendo o melhor dos mundos. Nossa, o dia seguinte eu fiquei feito louco, atrás de dinheiro para cobrir o rombo bancário, para não devolver o cheque, senão ia ficar muito mais feio. Mas, ou seja, eu tirei da minha própria casa para abençoar a casa dela, sendo que Deus estava permitindo que ela passasse por uma situação onde ele queria quebrantar o coração dela, e eu atrapalhei ela e atrapalhei a mim também, atrapalhei a minha casa. É isso aí, eu chamo da síndrome da máscara de oxigênio. No avião, quando desce a máscara, se tiver um velhinho e uma criança, a primeira pessoa a colocar a máscara é você. Não é nem o velhinho, nem a criança, porque eles não vão colocar em você, você vai morrer. Então a gente tem que, primeiro, a boa administração é socorrer a minha casa, socorrer a minha família, socorrer os meus filhos. E depois eu socorro os outros. Uma vez, eu acho que eu contei isso aqui para vocês, do pastor que deu um carro de oferta, né? Cheguei a contar, não? E ele se gabava que ele deu um carro para construir a igreja e tal, até que eu descobri que eles ficaram 3 anos sem carro e ele tinha uma mulher com 3 filhos que ficou sem carro 3 anos, cuidando dos filhos. Isso não é bênção. Isso é quase que uma maldição. Você tirar o carro da família, deixar a mulher sem carro, com 3 filhos pequenos, porque você deu para construir o prédio da igreja. Que nem a máscara que você socorre a criança e a criança não consegue te socorrer, você morre. Então, assim, prioridade é a sua casa, é saber fazer uma boa administração. E aí sim você supre aos outros. E é lógico que quem tem uma boa administração naqueles 70% nunca vai ter problemas financeiros. Nunca. Só que muitos de nós realmente têm muita dificuldade de viver dessa forma. Mas aí está aí um segredo, está aí uma fórmula que pode mudar a nossa vida. Gente, fechando aqui, nós precisamos de sabedoria, inteligência e conhecimento. Tá? Então, precisamos da inteligência que Deus nos dá, ela se estabelece, é o entendimento, é um dom, é um talento dado por Deus. O conhecimento, ele é fruto do Espírito, nós temos que ler a palavra, estudar a palavra, buscar o conhecimento, e se encherão os lagares, né? A Bíblia diz isso, é conhecimento. E a sabedoria é o discernimento para edificar uma casa. Lembra que fala? Aquele que edifica uma casa, planeja e tal. Então, nós precisamos dessa sabedoria. E a sabedoria é o caráter, é aquilo que vem de Deus. Amém? Alguém poderia ler o último versículo aí de Provérbios? 30, de 7 e 8. Duas coisas te pedi. Não me negues. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profanar o nome de Deus. Amém. Então é o necessário, é o dia a dia, é o suprimento, é o pão de cada dia. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Deus pede, aqui nessa oração,
Salomão pede para que ele não tenha muito para se perverter, e a gente vê isso muito claro na política, né? Como que o poder e o dinheiro perverte as pessoas, e não tenha pouco para roubar, para não roubar. E é o que a gente precisa. A gente não precisa do muito e nem do pouco. A gente precisa do necessário. E que Deus realmente não deixe faltar o necessário. Deus não deixe de cobrir as nossas vidas com o básico, com o necessário, com o dia a dia. Não só nas despesas, mas também na saúde, nos relacionamentos, nos círculos de envolvimento, nas relações pessoais e familiares, no trabalho e tudo mais. Amém? Vamos orar? Alguém tem alguma pergunta? Daqui 5 anos eu quero todo mundo rico, porque se você guardar 30% em 5 anos, com certeza, e ser fiel no dízimo, com certeza vai estar todo mundo rico. Pai, obrigado, Senhor, por essa comunhão, obrigado por essa reunião. Me perdoa, Senhor, o atraso, mas que o Senhor possa estar suprindo, abençoando cada um que aqui esteve, Senhor. Fala com eles ao coração, cuida de cada detalhe e, Senhor, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, porque é tão difícil, Senhor, ser disciplinado, é tão difícil administrar aquilo que temos, Pai, é tão difícil gastar de forma correta, Senhor. Por isso, Pai, pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua direção, pedimos a Tua graça sobrenatural, que possa nos dirigir e nos dar sabedoria, discernimento, para fazer tudo aquilo que é o certo, e não aquilo que achamos, não aquilo que pensamos, não pela impulsividade, não pela ganância, não pelo desejo descontrolado. Pai, dá-nos, Senhor, aquilo que é certo. Pai, livra-nos dos vícios, livra-nos, Senhor, das coisas que nos escravizam e liberta-nos, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. E amém.